Louvado seja Deus. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Eu me atentei em duas palavras que foram reverberadas, uma pelo presbítero Alex e a outra pela levita Vitória. Alex dizia que o diabo não te tomará, o diabo não te furtará, o diabo não te roubará. E a de Vitória é: ele estar aqui, ele estar aqui, ele está aqui. Jesus, ele falando para João na ilha de Pátimo, livro de Revelação ou Apocalipse, como você possa entender, capítulo 2, do versículo 1, Jesus disse: João, escreve à igreja de Éfeso e diz: aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, e tem na sua mão e anda no meio dos 7 candeeiros. Eu quero dizer uma coisa para você: o diabo não pode te tomar, porque você foi comprado por um preço caro, preço de sangue. Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu pela sua vida e pela minha vida e pelas nossas vidas. Quando João recebe a mensagem de Cristo na ilha de Pátimo, escreve para a igreja de Éfeso: aquele que tem na mão e conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Eu vou te explicar o que significa isso. Conservar, tomar, é um verbo comum, mas o verbo mais forte no texto original quer dizer aquele que segura na sua mão direita. O texto está dizendo: vocês estão vendo esse lenço? Esse lenço está na minha mão segura. Com muita propriedade, Deus está segurando a igreja metodista wesleyana com muita propriedade na sua mão, e o diabo não pode roubar. E ele anda no meio da igreja, ele está aqui neste lugar, ele está andando aqui neste lugar, no meio de nós, neste ambiente. Jesus Cristo merece todo louvor, adoração e reverência. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Pai, no nome de Jesus Cristo te peço a orientação do Senhor, a capacitação do teu Espírito sobre a minha vida, e que nesta manhã de hoje tão singela, gloriosa, ó Deus, uma manhã com muito sentimento da tua graça neste ambiente, nos corações dos irmãos, das irmãs, do visitante, e que o teu Espírito, Senhor, possa pairar no meio de nós, falando e nos dando a compreensão devida, em nome de Jesus. Antes, amados, de iniciarmos esta odisseia sobre a temática o reino de Deus está próximo, eu preciso explicar para os irmãos e irmãs, porque existe uma certa confusão sobre reino de Deus e reino dos céus. O evangelista Mateus, ele escreve
reino dos céus. Os evangelhos sinópticos, como Marcos, Lucas e variavelmente João, escreve reino de Deus. Pastor Gebaldo, que confusão é essa? O que está certo, o que está correto? Existe alguma similaridade? Reino dos céus, que Mateus diz, o reino de Deus, que diz os outros demais irmãos evangelistas. Há uma contradição entre Mateus, Marcos, Lucas e variavelmente João? Meus irmãos, não existe distinção entre a frase reino de Deus e reino dos céus. Mas por que Mateus ele escreve reino dos céus e não reino de Deus? Mateus, irmãos, o evangelho de Mateus é conhecido como um evangelho semítico. Mateus está escrevendo exclusivamente para os judeus. Mateus, quando ele adereça o texto, quando ele escreve o evangelho, ele está escrevendo diretamente, exclusivamente para os judeus. Os outros evangelhos já escrevem para uma miscigenação de povos, Marcos, Lucas e variavelmente João. Então, se Mateus ele escrevesse reino de Deus, Mateus ele estaria mais ou menos encrencado, porque ele estava expressando o nome de Deus. E por que não pode expressar o nome de Deus? Porque os judeus eles conservam demais o nome de Deus. A reverência que eles têm pelo nome de Deus é tamanha, é muito grande, é abissal, é colossal. Então, reverberizar o nome de Deus é preciso ter muita reverência, muito temor. E Mateus sabe disso. E ele escreve reino dos céus. Evita colocar a frase reino de Deus. A tradição judaica, me dê tempo para a gente pregar a palavra. A tradição judaica diz o seguinte: quando um escriba da lei, isso é a tradição judaica, não é a nossa tradição. A igreja metodista wesleyana tem a sua tradição, aleluia. Dentro do quadrilátero wesleyano nós temos uma tradição e nós seguimos essa tradição. Mas a tradição judaica diz o seguinte: que quando um escriba da lei, o que é um escriba? Aquele que redigia a carta, o texto, escrevia. E quando eles escreviam algum assunto teológico acerca das coisas do reino de Deus, quando chegava na parte, se fosse necessária falar o nome de Deus, Yahvé Adonai, segundo a tradição judaica, diz que aquele homem, aquele escriba, ele levantava da sua cadeira, da sua escrivania, da sua mesa, ele saía, ele tirava a sua roupa comum, e ele ia em direção de uma bacia de água, lavava, banhava o seu corpo. Pastor, também estou tropeçando aqui. Ele banhava o seu corpo. E assim que ele banhava o seu corpo, ele vestia uma indumentária especial. Ele deixava o tinteiro comum e a tinta comum, a pena comum, e ele usava um tinteiro especial. Ele usava uma caneta especial, e naquele ponto determinante ele colocava com muita delicadeza, temor e respeito: Yahvé, Jeová, Adonai. E depois que ele fazia isso, ele voltava a vestir a sua roupa comum e começava a escrever o texto. Aleluia. O texto de Mateus capítulo 3, o autor nos informa que João estava pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele compete
que concerne no arrependimento. É necessário arrepender-se diante de Deus. E nesta manhã de hoje, o que foi falado, preconizado neste lugar: arrependa-te, porque o reino de Deus está por vir. Lucas capítulo 17, versículo 21. Jesus, ele disse: o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós. Pastor, então me explica o que é o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar. O reino de Deus é um tempo. Algumas pessoas entendem que o reino de Deus é aquele lugar que depois que nós morremos, nós iremos para lá, para o céu. Não é um lugar para onde iremos depois que morremos. Meus irmãos, céu aqui não é para onde nós iremos. Céu aqui é que o governo de Deus, o reino de Deus está vindo direto para nós. O reino é a glória de Deus, é o Filho de Deus vindo para a terra para libertar a humanidade dos seus pecados. Aleluia, Jesus. Existe um reino que não é daqui, irmãos. Esse reino veio para o meio de nós. Um governo que vem de outro lugar. Então o conceito de reino não estava falando exclusivamente de um lugar. Ainda que possamos ir para o céu e vamos para o céu, para a honra e glória do Senhor, mas aqui reino que o Senhor está dizendo é tempo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E qual o conceito que temos de reino, pastor Gebaldo? Como isso começou? Tudo começou no Gênesis capítulo 2. Deus criou o jardim, presbítero Alex. E esse jardim era um ambiente físico, palpável, tangente. Porém não era governado exclusivamente por Adão e nem por Eva. Adão e Eva eram mordomos deste ambiente. Ele era governado por Deus. Esse governo é chamado de teocracia, ou teocrático, que vem de grego teo, Deus, e kratia, quer dizer poder, poder de Deus operando no Éden. É bem aqui que surge o conceito de reino de Deus, aqui no Éden. Deus era o governante do jardim. O céu era o governo desse ambiente. Vamos entender como isso é constituído. Céu e terra são duas dimensões. Preste atenção. Aqui na terra está acontecendo o que é físico e é espiritual, pastor. Aqui na igreja está acontecendo o que é físico e o que é especial. Deus passeia no meio da igreja. É espiritual. Aqui é físico, porque os irmãos estão juntos em comunhão, adorando e glorificando o nome do Senhor. Deus fiel. O que aconteceu depois da queda de Adão e Eva? Eu estou falando o conceito de reino. O que aconteceu depois da queda de Adão e Eva? Eles perderam a capacidade de se conectarem com aquilo que é céu, com aquilo que é espiritual, com aquilo que é Deus. E essa separação nos atingiu de cheio, missionária Eliana, e nós chamamos essa força que nos atingiu de pecado adâmico, pecado original.
separação entre Deus e os homens. Os homens agora estão separados de Deus. Os homens estão distantes de Deus. Não tem mais conexão com Deus. Portanto, Éden, esse lugar foi onde terra e céu se conectavam. Então Éden era um lugar onde terra e céu estavam unidos. Deus falando com Adão, Adão falando com Deus. O homem se conectava com as coisas criadas. E na variação do dia estava Deus, Adão, Adão, Eva, Eva. Deus em comunicação com Adão e com Eva. Mas o pecado, pastor Fábio, rompeu Adão e Eva de Deus. No Êxodo, Deus chama Moisés para libertar o seu povo de Israel das mãos poderosas de Faraó. Quando o povo foi liberto do Egito, agora Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. Aleluia. E esse tabernáculo representa agora um lugar na terra, porém um ambiente que Deus irá se manifestar. Aleluia. Quando o sumo sacerdote adentrava no santuário, aquilo significava que a manifestação de Deus, ela estava ambientando o lugar. O sumo sacerdote, depois que ele colocava a sua mão direita sobre a testa do cordeiro perfeito, e aquele cordeiro, ele recebia a imputação do pecado do sacerdote e do povo, o animal tinha que morrer. Depois que o animal morria, o sacerdote tinha livre acesso ao santuário. E vai o sacerdote em direção do santuário. E o sacerdote entendia que a partir de agora o céu estava aberto e a glória se manifestava. E Deus falava com o pastor da igreja, e o pastor falava com a igreja. Aleluia. O mesmo conceito se viu no tempo dos reis. Quando foi construído o templo de Salomão, os mesmos conceitos, as mesmas coisas. O templo de Salomão, a igreja antiga, o Orel, significou que a glória de Deus estava manifestando naquele lugar. Agora surge o advento da graça. Neste tempo, nesta era, surgiu a boa notícia. No advento da graça, surgiu a boa notícia. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou-se entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre você, habitou na sua vida, habitou na sua família, habitou na igreja. O verbo habitou dentro de nós. Habitou no original quer dizer esquinor. Habitou no original quer dizer esquinor. Esquinor significa tabernaculou. Pastor Diogo gosta de falar essa frase. Tabernaculou. Essa ideia de tabernaculou é como se estivesse armando um tabernáculo no meio do povo de Deus. Aleluia. Aleluia. É o encontro do céu com a terra. É o encontro de Deus com o homem. E assim como Israel acampava ao redor do tabernáculo, que chamamos, ou seja, esse que chamamos hoje de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Emanuel, Deus conosco, que está no meio de nós. Se em Gênesis ele era o jardim,
a presença visível da glória de Deus no jardim, entre céu e terra. No Êxodo ele estava presente no tabernáculo. No templo dos reis ele estava presente no templo de Salomão. E no advento do evangelho ele estava presente, está presente na pessoa do Filho de Deus. Eis porque a razão de João Batista dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa mensagem não é exclusivamente de João Batista. Essa mensagem foi reverberada pelo profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Arrependei-vos. Israel estava em declínio espiritual. As pessoas faziam o que queriam. No livro de Mateus capítulo 4, que foi lido ontem aqui à noite pelo pastor Alexandro, ele disse que Jesus veio para aqueles que estavam na região da sombra da morte, e a luz raiou. Ele veio para aquele que estava vivendo uma vida desconcertada. Quando diz endireitai, é porque a vida do homem está desconcertada, está fora do lugar. É porque a nossa vida precisa de um ajuste, a nossa vida precisa de uma modelação, a nossa vida precisa de uma mudança, a nossa vida precisa de ser aplenado, endireitado, exercido na presença do Senhor. Preparai o caminho e as suas veredas. É porque quando nós estamos afastados do Senhor, nós andamos em veredas erradas, em caminhos tortuosos. O sábio Salomão, ele escreve dizendo: há caminhos que para o homem parecem ser caminhos perfeitos, mas o final dele é veredas tortuosas, caminho de morte. Conserta a tua vereda, crente. Muda a sua linguagem. Mude a tua forma de viver. Mude a sua forma de se comportar. Porque você é luz. A luz resplandece nas trevas. Não tem como uma luz predominar, ou as trevas predominar sobre a luz. No lugar que você for, as pessoas vão dizer: eu quero ser semelhante ao presbítero Juraci, porque ele é luz. Eu quero ser semelhante à missionária Ivete, porque ela é luz. Eu quero ser semelhante ao pastor Diogo, ao pastor Everaldo, aos obreiros, à igreja, porque ela é luz. No lugar que a luz vai, anda, chega, as trevas é dissipada. No lugar que você chegar, você deve falar, pregar sobre o reino de Deus que está próximo. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. João estava dizendo: ei, se prepare, porque é o tempo em que o novo governo se instalará neste lugar. Ou seja, teremos um novo governo. Isso na época de João, um novo governo chegará. Porque os governos antecessores, eles não deram conta do recado. As pessoas continuaram andando de mal a pior. E no novo governo Jesus Cristo, as pessoas terão a oportunidade de consertar suas veredas, de melhorar os seus caminhos, de mudar a sua vida e de endireitar a sua alma. Aleluia, Jesus. Era isso que João estava dizendo. Então João diz: esse tempo chegou, está no meio de nós. Eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, não é isso? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado no mundo.
Porque se eu entender, eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, não preciso mais eu pregar, porque o mundo já não tem mais pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda vez que você dá um sinal para Jesus, todo momento que você se achega a Cristo, todo momento que você se rende no altar do Senhor, e quando você reconhece que você está vivendo uma vida torta e desorientada, precisando de um conserto na sua vida, e você sinaliza para Cristo, Ele tira os seus pecados, Ele te limpa e te faz uma nova criatura. Aleluia, Jesus. Wayne Gruden, Russell Shedd, Milady Erickson e Luiz Berkoff, 3 grandes teólogos, 3 reformadores e um neopentecostal. Todos esses homens de Deus, eles falaram a mesma coisa: o reino de Deus é arrependimento, o reino de Deus é mudança de vida, o reino de Deus é transformação. Se eu estou na igreja, preciso ter uma vida mudada. Se eu estou na igreja, preciso ter uma vida santa. Se eu estou na igreja, preciso dar exemplo de crente. Se eu estou na igreja, preciso me converter de verdade. Se eu estou na igreja, eu tenho que renunciar os meus pecados. João 3:5. Isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não renunciar aos seus pecados, não mudar a sua forma de viver, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre materno da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu-lhes: em verdade eu te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode mudar, você não pode ser uma outra pessoa. É preciso você reconhecer que você precisa de mudança. E nessa manhã de hoje é uma manhã para você refletir: eu preciso mudar a minha vida. Eu estou na igreja, mas eu estou vivendo uma vida levanteira. Eu preciso mudar o meu conceito de viver, porque o reino de Deus, se ele chegou e está dentro de mim, eu preciso reverberar esse reino de Deus para as pessoas. Marcos capítulo 4, versículo 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? A parábola do semeador? A parábola das candeias? Ou a parábola do grão de mostarda? Todas essas parábolas, todas as parábolas de Jesus, toda a mensagem parabólica de Jesus estava se referindo ao reino de Deus. Todas as parábolas de Jesus estão dizendo: converta-te. Todas as parábolas de Jesus estão dizendo: nasça de novo. Todas as parábolas de Jesus estavam dizendo: venha a mim. Todas as parábolas de Jesus estão dizendo: transforme a sua vida. Todas as parábolas de Jesus estão dizendo: eu preciso mudar a sua história. Todas as parábolas de Jesus, ele está dizendo: eu preciso aparelhar os teus caminhos. Todas as parábolas de Jesus está dizendo: transforma a tua vida para melhor, saia dessa estagnação espiritual. Você precisa entrar no quadrante de Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Para finalizar, uma mensagem poderosa de Jesus sobre o reino de Deus encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado
é os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. Pastor, eu não sou pobre. Se você não considera um pobre de espírito, você está mais ou menos encrencado. Pastor, então me explica o que significa pobre de espírito. Pobre de espírito significa mais ou menos isso: é um esvaziamento da sua soberba, é um esvaziamento da sua jactância, é um esvaziamento da sua hostilidade, é um esvaziamento do seu pecado, é um esvaziamento da sua riqueza maldosa, é um esvaziamento a tal ponto de você se tornar pobre e não ter mais nada para oferecer a Deus, e a única coisa que você tem agora como garantia é o Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Eu sou um pobre de espírito. Pastor, eu não quero ser chamado de pobre de espírito. Então você é humilde de espírito. Você foi esvaziado. O velho homem, a velha natureza se foi. Você está pobre, mas está rico de Deus. Oh, glórias! Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia! O reino de Deus milenar vai chegar, e vamos reinar com Ele para louvor da glória de Deus. Como dizia o profeta Isaías: eis aí os pés dos que anunciam as boas novas. O que quer dizer isso? Isaías estava dizendo: olha, quando um exército ele ia guerrear contra o outro exército, e o exército vencia ali, aquele soldado mais veloz, aquele soldado mais rápido, ele corria rapidamente e ia para a cidade e dizia: Raíssa, olha, o rei venceu a guerra, o exército venceu a guerra, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Venha, pastor. Oh, glórias! Dá uma salva de palmas para Jesus.